Pessoal, então vamos continuar? Gente, essas aulas estão sendo extensas, né? Porque nós precisamos aí, olha, de fazer esses resumos, senão vocês não vão lembrar, tá? Então eu sei que está um pouquinho extenso, mas aí vocês tenham um pouquinho assim de calma, né? Para assistir tudo, porque eu não posso chegar aqui e já dar atividade para vocês, tá? Então, continuando, né, da aula passada, de ontem, a gente vai continuar a semelhança entre átomos. Depois eu vou dar atividade para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Nós falamos aí de isótopos, que são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, né? Falamos de isóbaros. Agora, o que está faltando? Os isótopos. Os isótopos. Ao N de novo, olha. Ah, aqui, ó. N, isótonos. Então, são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Tá? O mesmo número de nêutrons. Tudo bem? Olha só. Então, eu vou trabalhar com vocês também aqui com átomos genéricos, tá? Eu dou o exemplo de átomos genéricos, onde eu vou usar aqui X, Y e W. Tá? Não vou colocar Z não, porque geralmente a gente usa Z, mas vocês podem confundir com o número atômico, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, que o número de massa de X é 80, tá? Aqui o número atômico dele vai ser 40, tá bom? Olha, vou colocar aqui, olha, que o número de massa dele é 120, né? E o número de prótons dele vai ser 80. 80, pode ser 80, 120 menos 80, 80, tá? Vou colocar aqui, olha, que o número de massa dele vai ser 100, tá? Logo, o número atômico dele vai ser 60, tá? E a partir de agora, nós vamos calcular o número de nêutrons. O que nós vimos na aula passada? Que o número de nêutrons é o número de massa, né? Você vai pegar tudo que tem no núcleo, que é a massa, né? E vai retirar os prótons. O que sobrou? Os nêutrons. Ou simplesmente, fala assim, mas vamos facilitar isso aí, né? Nós temos a massa e temos o número de prótons, o nêutron vai ser a massa menos o número de prótons. 80 menos 40 vai dar quanto? 40. Então, o número de nêutrons é igual a 40, né? Você vai falar 120 menos 80, né? 120 menos 80 vai ser também igual a 40. 100 menos 60 vai ser igual a 40. Logo, o número de nêutrons dos três vai ser 40. Então, eles são átomos isótopos, ou seja, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Tudo bem? Então, galera, nós estudamos aí praticamente, tá vendo? A semelhança entre átomos. Tem outro tipo de semelhança que nós vamos chamar de isoeletrônicos. Só que os isoeletrônicos nós não vamos estudar agora, tá? Nós vamos fazer alguns exemplos, algumas atividades relacionadas a isótopos, isóbaros e aos isótonos, tá? Por quê? Os isoeletrônicos, que é a quarta semelhança que a gente teria que estudar, primeiro a gente vai ter que ver algumas outras espécies químicas. E a partir de agora, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Olha, que está relacionado, alguns exemplos que estão relacionados com a semelhança entre átomos, tá? Mas aqui, só para deixar aqui evidente, eu vou passar para vocês o que são os isoeletrônicos, só que nós não vamos falar agora, tá bom? Mas é bom que vocês já ficam aí para familiarizar. Muito fácil, né, gente? Vocês vão ver. A gente vai ver que isso é praticamente uma jogada. E eu vou ensinar para vocês como a gente pode simplificar esses cálculos, tá? Então, vamos lá comigo, ó.
isoeletrônicos, né? Vamos colocar aqui, ó, isoeletrônico. Poderia ser CE também, não tem problema não, tá? Problema nenhum. Isoeletrônico. Agora você vai ver aqui o que eu vou colocar. Todos eles eu falei que isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massas. Isótonos, átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Todas as três classificações eu usei que são átomos. Agora, os isoeletrônicos, eu não posso falar que são átomos, não. Porque, igual eu comentei com vocês, né? Átomos iguais têm que ter o mesmo número de prótons. Tá vendo? Olha. Agora, a gente vai ver também que o número de prótons de um átomo é igual ao número de elétrons. O átomo é uma partícula neutra. Então, quando você estuda lá com a Ariana, né? O que é uma coisa neutra, né? O que seria a soma de partículas, números nêutrons, que vai ser igual a zero, né? Então, você vai pegar mais 10 com menos 10. Né? Ó, mais 10 com menos 10 vai dar zero, né? Igual então, se eu pegar aqui, olha, um átomo de, deixa eu ver aqui, um átomo de hidrogênio, tá? O átomo de hidrogênio, ele tem um próton e ele tem um elétron, ou seja, ele tem uma partícula positiva e uma partícula negativa. Então, se você for somar todas as partículas do átomo, né, você vai ver que ele é uma partícula neutra. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Olha, vamos pegar aqui, olha, o potássio, né? O potássio, ele tem 19 prótons, tá? Vou esquecer por enquanto os nêutrons, né? E ele tem 19 elétrons, tá? Então, tem 19 elétrons. Ele tem 19 partículas negativas. Então, o átomo é uma partícula neutra? Sim, porque se você for somar os menos 19 prótons, elétrons, né, com os 19 prótons, menos 19 com mais 19 vai ser igual a zero. Então, o átomo todinho, tá vendo? Ele é uma partícula neutra. E todo átomo representado, todo elemento representado na tabela periódica, tá? Eles são partículas neutras. Então, você pode perceber que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá vendo? Olha, independente do átomo. Então, se eu perguntasse para você, o átomo de urânio, né? O número de prótons dele é 92. Qual é o número de elétrons dele? 92. Então, se a gente for analisar, né, quimicamente falando, né, e também analisando a parte, né, das cargas elétricas, a gente vai ver que todo átomo ele é eletricamente neutro, tá? Então, falando de prótons, eu já estou falando de elétrons. Então, por isso que vocês vão ver que, olha, eu não posso falar que os isoeletrônicos, a semelhança deles, olha, eu não posso falar que são átomos. Por quê? Eu não posso falar que são átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Não, né? Não posso, porque átomos eles são partículas que apresentam o mesmo número de prótons, né? Isso é eletricamente neutro, então eu não posso ter, gente, ó, presta atenção, dois átomos diferentes com o mesmo número de prótons, né? E para eles ter semelhança, eles têm que ter algo igual. Tá? Então, deixa eu voltar aqui, que às vezes vocês podem estar confundindo. Olha, o número de prótons é igual ao número de elétrons do átomo? Sim. Né? Eu não posso ter dois átomos diferentes, né, com o mesmo número de prótons. E como o número de elétrons é o mesmo, então eu não posso ter dois átomos diferentes com o mesmo número de elétrons. Tá? Prótons e elétrons, a quantidade vai ser a mesma. Então, os isoeletrônicos eu não posso usar átomos, pelo fato que eu acabei de falar agora, tá? Então, eu vou chamar de espécies químicas. Então, são espécies químicas. São espécies químicas que possuem
o mesmo número de elétrons. Número de elétrons, tá? Então, nesse caso, só vou deixar aqui em evidência para vocês, mas a gente não vai trabalhar ainda, né? Porque eu preciso falar para vocês o que são essas espécies químicas, tá? Igual eu falei que não pode ser átomos, tá? Então, olha, vamos continuar. Deixa você, se quiser anotar, né? Olha, se acha melhor anotar, né? E a gente vai aproveitar e nós vamos fazer aqui praticamente, né? Exemplos, né, de como a gente pode trabalhar essa semelhança entre átomos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, muito legal, tá? Podemos? Vamos lá. Nós estamos dentro de sala de aula. Então, eu vou dar um exemplo para você e você vai anotar aí para mim e a gente vai trabalhar juntos, tá? Esse exemplo que eu vou dar para vocês também aqui, olha, é um exemplo genérico, tá? Então, vamos considerar aqui, olha, um átomo X é isóbaro, ele é isóbaro do bromo. Ele é isóbaro do bromo, tá? Ó, onde a massa do bromo é 80 e o número atômico dele é 35. E isótopo do magnésio, tá? O magnésio, a massa dele é 24, tá vendo, ó? E o número atômico dele é 12. Então, o átomo X é isóbaro do bromo, olha que legal. E isótopo do magnésio. Aí, o que eu quero saber? Qual é o número de prótons do átomo X? E qual é o número de nêutrons também do átomo X, né? Então, vamos lá. Qual o número de nêutrons do átomo X? Tudo bem? Então, como que a gente vai trabalhar esse problema? Às vezes você vai lá, vai tirar, né, cada dado do problema. Então, aqui eu vou ensinar para vocês como a gente resume, né? E praticamente relaciona um átomo com o outro, né? Porque o nosso objetivo aqui é criar o átomo X, né? A partir de dois outros átomos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos representar todos os átomos que estão fazendo parte do exercício, né? Do nosso exemplo. Então, o átomo X é um átomo, é aquele que vai ser criado a partir de dois outros. Ele é isóbaro do bromo, então vou identificar o outro átomo que apareceu aqui no exercício, né? Que é 80 e 35, tá vendo? Olha, e ele é isótopo do magnésio, outro elemento que apareceu aqui foi o magnésio, né? Que é 24 e 12, tá vendo? Olha, agora sim. Anotamos aqui, olha, todos os átomos que vão ser associados com o objetivo de produzir um terceiro. Nós vamos agora voltar no problema e vamos analisar e fazer a comparação de um com o outro. Então, vamos lá. Ele falou que o átomo X é isóbaro do bromo. Então, o que significa ele ser isóbaros? Isóbaros, eles têm o mesmo número de massa. Então, logo, X tem o mesmo número de massa do bromo, que é 80. Não é isso? Olha. E depois ele vai falar, e é isótopo do magnésio. Se é isótopo, eles têm o mesmo número de prótons. Qual o número de prótons do magnésio? 12. Tá vendo? Aí eu perguntei, qual o número de nêutrons do átomo X? Como que eu vou calcular o número de nêutrons? Vai ser a massa menos o número de prótons. Então, quanto que vai dar isso aí, ó? 80 menos 12 vai dar
68, né? Ó, 10 menos 2, 8, cortou, 7 menos 1 vai dar 68. Então, o número de nêutrons, 68. Tudo bem? Então, olha, não é difícil, esses exercícios são muito fáceis, tá? Depois também, se vocês quiserem anotar, tudo direitinho aí, tá? E eu vou dar outro exemplo aqui do livro, esse aqui já vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Mas tudo bem, depois vocês vão fazer muita atividade e vocês vão aprender isso aí rapidinho, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá, vocês vão anotar aí comigo, tá? O exercício que eu vou tirar do meu livro também, muito fácil, tá? Então, o segundo exemplo. Ele falou o seguinte, ó, os elementos X e Y são isótopos. Os elementos X e Y são isótopos. Isótopos. Se o número atômico do elemento X se o número atômico do elemento X é igual a 52, e o número de nêutrons do elemento Y igual a 76. Igual a 76. Qual o número de massa? Qual o número de massa do elemento X? Pronto, galera, eu falei com vocês, né? Tá aí o exercício. Esse exercício é assim, você vai e volta, às vezes, a informação do lado do elemento X, né? Ou de um elemento que está lá no início do problema, está lá no final. Então, isso aqui, igual eu falo, é tipo uma jogada, tá? Nós vamos fazer da mesma forma. Nós temos que saber o que significa cada característica e nós vamos retirar todos os átomos, a representação de todos os átomos do problema. Aqui foi bom porque ele falou só X e Y. Então, ele falou os elementos X e Y. Então, vou anotar aqui. Estamos falando de X e Y. Tá? Eles são isótopos. Pronto. Gente, isótopos quer dizer que eles têm o mesmo número de nêutrons. Iso, N, isótopos. Né? Mas até agora a gente não tem informação nenhuma. Depois ele falou se o número atômico do elemento X é igual a 52. Outra coisa que eu vou comentar com vocês aqui, né? Para a gente padronizar, vamos trabalhar com o número de prótons embaixo e a massa em cima, tá? É igual eu falei, pode variar. Mas para a gente trabalhar com todo mundo igual, né? Principalmente na hora de desenvolver os exercícios, a gente vai colocar o número atômico embaixo. Desculpa, e o número de massa em cima. Então, vamos lá. Se o número atômico do elemento X é igual a 52, então, ó, 52 embaixo, né, número atômico. E o número de nêutrons do elemento Y igual a 76. Aí, aqui tem uma coisa muito interessante, tá? Você vai falar assim, mas quando você fez a representação das características do átomo, você não fez a representação do número de nêutrons, não, mas você representou o quê? A massa e o número atômico. Então, para a gente trabalhar esses probleminhas aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos representar os nêutrons, olha, à direita do elemento, tá? Para quê? Porque você não precisa escrever nêutrons
igual a tanto, massa igual a tanto. Então você vai ficar perdido. Então nós vamos representar o número de nêutrons, nesse caso, na direita do átomo, né? Então ele falou que o número de nêutrons, né, eu vou começar sempre tudo, né, do elemento Y é igual a 76. Então, olha, ele tem 76 nêutrons. E ele falou qual o número de massa do elemento X. Ele falou, mas e agora? O que vocês vão fazer? O que a gente vai fazer? Aí que eu disse para vocês, ó, nós vamos ter que voltar lá no início do exercício para ver quais são as informações que ele tem, né? Mas a informação que nós temos aqui é que ele falou que X e Y são isótonos. Se X e Y são isótonos e Y ele tem 76 nêutrons, isso significa que X tem 76 nêutrons, né? Aí ele perguntou qual o número de massa do elemento X. Ele não perguntou do Y, porque ele não tem lá o número de prótons de Y, então ele quer saber do X. Então, como que eu vou calcular? Nós temos número atômico, não é isso? Temos aqui o número de nêutrons. Depois eu vou dar essa representação para vocês simbólica, como observação, para vocês não ficarem perdidos, tá? Então, tem um número atômico que tem um número de nêutrons, então como que eu vou calcular? Aqui eu vou fazer passo a passo, mas se você quiser calcular e representar aqui direto, não tem problema nenhum. Porque quando você está representando o elemento, e você já praticamente está identificando todas as características dele. Então, vai ser a massa, o número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, A é igual ao número de prótons 52, mais o número de nêutrons, que é 76, né? Então, quanto que vale a massa dele? Vamos somar? 52 com 76, 6 e 2, 8, né? 7 e 5 vai dar quanto? 12. Então, o número de massa dele é igual a 128, né? Tá certo? Ó, 6 e 2, 8, 7 e 5, 12. Então, a massa dele vai ser 122 ou 128, desculpa, o MA, tá? Ah, Aurélia, tem que fazer isso tudo? Não, o que você poderia ter somado? Ó, 52 mais 76, que vai ser igual a 128. Então, logo a massa dele já foi calculada, tá vendo? Então, isso praticamente é uma jogada, tudo bem? Olha. Então, vamos para o próximo? Vou passar só mais um exemplo, depois vocês vão fazer atividade, tá? Vou deixar atividade para vocês fazerem. Só mais um e a gente vai fechar isso aí, tá? Facinho, muito fácil. Vou dar uma agora um pouquinho mais, não é aquele complicado não, mas ele tem mais informações. Então, vamos lá. Bem fácil aqui para vocês. Tá? Olha. Eu vou dar aqui o terceiro exemplo, né? Eu acho que esse aqui tá bom para vocês. Ele vai ser um pouquinho mais complicado, mas é bom, né? Porque depois vocês vão ficar craque aí, olha, nesses exercícios. Então, vamos lá. São dadas as seguintes informações. A letra é uma beleza, né? Relativas aos átomos. Olha quantos átomos nós vamos trabalhar aqui. Aos átomos X, Y e T, tá? Eu vou chamar aqui de T. Ele falou o seguinte, olha, a primeira informação que nós vamos ter. Ele falou que X é isóbaro de Y. É isóbaro de Y e isótono de Z. Isótono de Z, não.
Sabe porque o exercício aqui, gente, ele me deu Z, mas eu vou trabalhar com T para a gente não confundir com o número atômico, tá? Isótono de T. Depois da segunda informação, ele falou que o átomo Y tem número atômico 56 e número de massa 137. E olha que legal. E esse átomo Y, ele é isótopo de T. Isótopo de T. Essa é a segunda informação. Agora a terceira informação que nós temos. O número de massa de T é 138. Tá vendo? Então, ele falou que X é isótopo de Y, isótopo de T. Y tem número atômico 56 e número de massa 137 e é isótopo de T. E a terceira informação, o número de massa de T é 138. Então, o que ele vai pedir no problema? Ele quer saber qual é o número atômico de X, né? Então, ele quer saber qual o número atômico de X. Tudo bem? Aí você deve estar pensando, nossa mãe, que problema mais difícil, né? Olha, que problema complicado, muito grande. Não, se você fizer, igual eu ensinei para vocês, nós vamos retirar todos os dados. Primeiro, nós vamos identificar todos os elementos, tá? Identificando todos os elementos vai ficar fácil, porque a gente vai fazendo aquela jogada. A gente vai ver o que um tem semelhante com o outro. Então, aí vai dar certinho, vai ser rapidinho e fácil demais. Eu vou passo a passo para vocês não ficarem aí perdidos, tá? Tomar uma aguinha aqui, porque você sabe a minha voz como que é. Os módulos é complicado. Então, vamos lá. Ele me deu que eu tenho 3 elementos, ó. X, Y, bem longe do outro, para que a gente possa analisar. E T. Então, primeira coisa, né? Você vai pegar e representar os átomos, né? Vou colocar o T mais um pouquinho para lá para a gente não bagunçar. Isso, ó. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira informação. Ele falou que X é isóbaro de Y. Então, se X é isóbaro de Y, ele tem o mesmo número de massa. Vai falar só, mas cadê a massa? Não tem informação ainda sobre ela. E falou, ó, X é isótono de Y e isótono de T. Então, X é isótono de T. Tá vendo? Até agora nós não temos quais são esses valores. Por isso que eu falei para vocês, isso aqui é como se fosse um jogo. Você vai, volta, né? Olha, 2. Ele falou que Y, aí agora já começou a ajudar. Y tem número atômico 56. Então, nós vamos lá e vamos identificar o número atômico dele. Número atômico 56. Lembrando que nós vamos colocar número de massa, número atômico e número de nêutrons do lado direito, né? E falou, Y tem número atômico 56 e número de massa 137, tá? Esse exercício vocês podem estar falando, nossa, a Vanessa está repetindo todo. Não, é porque você tem que ter cuidado, você vai e volta, por quê? Ele é um pouquinho complicado, né? Então, ele falou, Y tem número atômico 56 e número de massa 137. E a gente falou toda hora, a gente vai associando, né? E ele falou que Y é isótopo de T. Tá vendo? Ó, Y, massa 137, número atômico 56 e Y é isótopo de T. Pronto, ó.
se ele falou que Y é isótopo de T, e nós já sabemos qual é o número atômico de Y, então eu vou saber qual é o número atômico também, né, de T. Né? Porque, lembrando que o número atômico, viu, gente, é a mesma coisa que o número de prótons, né? Então, o isótopo é o mesmo número de prótons, T e Y são isótopos, então ele é 56. Tá vendo? Essa é a primeira informação da semelhança que nós temos. Depois, olha, ele falou o seguinte, nós vamos voltar, olha, outra informação que nós temos agora, tudo nós vamos partir de Y. Lá em cima ele falou que X é isóbaro de Y. Tá vendo? Ó? Se eles são isóbaros, a gente vai e volta. Então quer dizer que ele tem número de massa 137, já que X é isóbaro de Y. Por isso que eu falei para vocês que é uma jogada. Tudo bem até agora? Aí depois vamos para o próximo. Próxima informação. Não tem problema em voltar não. O número de massa de T é 138. Ó, o número de massa de T, 138. Aí ele quer saber qual é o número atômico de X, né? Ele quer saber qual é o número atômico, o número de prótons de X. A gente tem condições, gente, de saber isso aí? Tem como? Olha só, voltando lá em cima, ele falou que X é isótopo de Y e isótopo de T. Então quer dizer que X e T, eles têm o mesmo número de nêutrons. Tá vendo? Ó, X e T tem o mesmo número de nêutrons. Você fala, Laureza, mas eu não tenho o número de nêutrons de T, mas nós podemos calcular. Aqui nós temos a massa e temos aqui o número atômico. O número de nêutrons vai ser o número de massa menos o número de prótons. Então, quanto que vai dar isso aí? Ó? Vai dar 138 menos 56. Então, vamos lá, olha. 8 menos 6 vai dar 2, né? Aqui, olha, 3 não pode subtrair, então 13. 13 menos 5 vai dar 8, né? 8 mais 5, 13. Então, cortou aqui. Então, o número de nêutrons dele vai ser 82. Tá vendo? Que legal? Aí, vamos lá. Ele falou lá em cima, então, que X é isótopo de T. Então, agora nós já temos o número de nêutrons do T. Como eles são isótopos, ele vai ser 82. E agora, quanto que vale o número de prótons de X? É só a gente calcular. Ó, nós temos a massa, né? Temos o número de nêutrons. Como que a gente calcula o número de nêutrons? Ó, deixa eu colocar aqui a formulazinha para vocês. Ó. A é igual ao número de prótons mais nêutrons. Vamos manipular a fórmula? Então, se A é prótons mais nêutrons vai ser a massa, né, total menos o número de prótons. Tá vendo? Pode fazer isso, não tem problema nenhum. Então, aqui nós temos 137, né, ó, o número de massa. Menos o número de prótons, 82. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 55, né? Ó, 7 menos 2, 5. 3 cortou 5, né? Então vai ser 55. Pronto, ó. Tá o problema aí. Já calculamos o número de prótons de X. Aí, muito fácil, né? Vê se tem coisa mais fácil do que isso. Não tem, tá? Mas como eu já falei, qualquer dúvida vocês podem me chamar no privado, né? Ou vocês podem tirar essas dúvidas, não deixem passar. Porque quando você olha aí, olha, no início realmente é complicado, mas quando vocês vão fazer o exercício e começar a fazer essas associações, vocês vão ver que isso aí, ó, é melzinho na chupeta. É muito fácil. Tudo bem? Vamos fazer só mais um exemplo e aí a gente termina a nossa aula, tá? E depois vocês vão fazer só atividades. Aí fechou, tá?
possa finalizar essa matéria e vocês vão ver, olha, que é a coisa mais fácil que tem, tá? Então, eu vou dar aqui o terceiro exemplo, acho que é o terceiro, né? Terceiro não, o quarto exemplo agora. Então, vamos lá. Um dos principais poluentes atmosféricos, poluentes atmosféricos é o monóxido de carbono. Vocês vão falar assim, o que é isso? Eu nem sei o que é esse monóxido de carbono, a gente nem estudou. Sabe o que é o monóxido de carbono? Que a gente vai representar aquela fórmula química CO. Galera, é aquela fumaça que sai do cano de descarga dos carros, né? Você olha o cano de descarga, ele está pretinho, né? Então, aquele ali é o monóxido de carbono, né? E também o cigarro, é isso, olha, a pessoa que fuma fala assim, com o tempo o pulmão vai ficar preto, né? Por que o pulmão vai ficar preto? Justamente porque, por causa da combustão, né? Do lado do cigarro, da queima, ele vai liberar aquela fumaça, e aquela fumaça preta, que é o monóxido de carbono, vai lá para o pulmão. Você fala assim, nossa, é o mesmo que está lá no cano de descarga? Sim, quantidade diferente, né? Olha, imagina o pulmão de um fumante, né? Daquela cor lá, né? Já está totalmente contaminado, tá? Por isso que é tão perigoso e a gente tem que correr disso aí, né? Aí ele falou o seguinte, ó, o número de nêutrons, ele quer saber qual o número de nêutrons. Qual o número de nêutrons existente em uma molécula? Uma molécula. Tá? Olha só, pessoal, facinho demais, né? Você fala que, nossa, a gente não estudou molécula, molécula nada mais é do que a união de dois átomos, mas nós vamos estudar de ligações químicas, tá? Então, como nós vamos fazer esse problema? Primeiro, nós vamos ter que ter informações, né, das características, das propriedades de cada átomo. Isso é dado, se o problema não te dá, você tem na tabela periódica, né? Claro que eu vou dar para vocês, porque nós não estudamos a tabela, nós não interpretamos a tabela ainda, né? Então, eu vou dar as informações para vocês. Olha, então, eu vou falar do carbono. Aqui nós temos dois átomos, tá? O que eu sei a respeito do carbono? Ó, o carbono, ele tem número de massa 12, eu vou usar o carbono 12, e o número atômico dele, que é o número de prótons 6. Tudo bem? O oxigênio, as características do oxigênio. Vamos lá, tudo na tabela periódica. A massa dele é 16 e o número atômico dele vai ser 8. Aí ele perguntou qual o número de nêutrons existente na molécula. É a coisa mais fácil que tem. Então vamos lá. Átomo, sozinho. Átomos de carbono e átomo de oxigênio. Molécula. Molécula vai ser a união dos dois átomos. Então vamos usar a lógica aqui, olha. Se eu tenho a união dos dois átomos, isso quer dizer que o número de nêutrons na molécula, tá? Olha, ele nada mais vai ser a soma de nêutrons do carbono e do oxigênio. Tudo bem? Olha só, então vamos lá. Átomos, ó, os átomos, eles vão se ligar, se ligam por ligações químicas, né? Se ligam, ou seja, eles se unem. Tá vendo? Ó, vai formar molécula. Só para ficar mais explicadinho para vocês, tá? Então tem dois átomos, átomo de carbono, átomo de oxigênio. Uniram e formou quem? A molécula. Então, ó, carbono e oxigênio separadamente, né? Eles se unem e vai formar o CO. Então, olha,
igual eu falei, comentei com vocês, nós vamos calcular o número de nêutrons de cada um deles e somar. Então, me ajuda aqui, ó. Vamos pegar o carbono e vamos calcular o número de nêutrons dele, ó. O número de nêutrons do carbono vai ser a massa menos o número de prótons, né? O número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, que é igual a 6. Tá? Vou ter que colocar aqui para vocês não ficarem perdidos, ó. Eles são iguais, tá? Então, vamos lá. Do carbono, nêutrons é igual a massa, que é do carbono, que é 12, menos o número de prótons, que é 6. Então, o número de nêutrons é igual a 6. Pronto, ó, o número de nêutrons do carbono, 6. Agora, nós vamos calcular o número de nêutrons do oxigênio. Então, vamos lá. Oxigênio, ó. O oxigênio vai ser nêutrons, que é igual a massa, menos o número de prótons, né? Então, o número de nêutrons é igual a massa, que é 16, menos 8. O número de nêutrons é igual a 8. Tá vendo? Então, nesse caso, como que eu vou calcular a massa total da molécula? Então, eu vou somar o número de nêutrons mais do carbono mais o número de nêutrons do oxigênio. Então, o número de nêutrons total da molécula vai ser 6 mais 8. Então, o número de nêutrons total vai ser igual a 14. É isso? Olha que legal. Tá vendo? Então, olha, eu coloquei passo a passo para vocês, coloquei que átomos são partículas individuais, que se ligam, vai formar uma nova partícula, que nós vamos dar o nome de molécula, né? Então, olha só, calculamos o número de nêutrons de cada um separadamente, né? E se a molécula é a união dos dois, com certeza, na lógica, que o número de nêutrons da molécula vai ser a união também dos átomos individuais, tá? Gente, é isso aí. Tá? Eu já comentei, qualquer dúvida vocês podem me tirar no privado, no zap, tá? Pode me ligar e tudo na videochamada, não tem problema nenhum. E a partir daí nós vamos fazer atividades, porque é só com atividades que a gente aprende, tá bom? Então, vamos lá, bom dia, tá? Beijinhos para todo mundo.